Por quê? Porque esse é o terceiro ponto, na verdade, que eu queria tocar aqui com vocês. Vocês vão precisar fazer isso porque é a história que eu faço. Feito é melhor que perfeito. Tô anotando aqui os tópicos para ficar mais fácil. Feito é melhor que perfeito. Você pode até pensar assim, pô, mas isso é meio contraditório, mano. A gente tá falando de segurança da informação, a gente tá falando de cybersecurity. Não tem como algo ser menos que perfeito. Eu entendo. A empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, a ABB, é uma empresa que lida com sistemas críticos. Críticos mesmo, né? Controla usina, controla geração de energia, controla plataforma de petróleo. Esses caras sim eu tenho que buscar a perfeição. Então eu não tenho um deploy todo dia. Igual e-commerce da vida que eu já trabalhei, tinha 20 deploys no dia, produção. Então eu não tenho um deploy todo dia. Eu tenho 2 deploys no ano. O sistema é planejado, executado, incrementado, vai ter lá um monte de coisa, é muito bem definido, um monte de gente pensa. Chega até a ser chato muitas vezes, de verdade. Mas quando eu chego no dia do release, eu garanto que tudo, cara, tudo foi testado, validado, pensado e tem um release feito, a versão XPTO vai sair. Porque não posso ter uma falha numa usina de energia. Uma falha que eu digo não é bug, não, uma falha de segurança. Eu não posso ter uma falha numa plataforma de petróleo, porque a vida de pessoas, da sociedade, serviços críticos estão em jogo. Então, nesse contexto, eu tenho tempo para pensar em muita coisa, implementar muita coisa, discutir com muita gente é mais fácil, de certo modo. E ainda assim, eu tô brigando ainda, né, para várias automações, melhores ferramentas, uma série de questões que a gente também tem que melhorar, né, apesar de já ter um controle muito alto. Mas aqui, nesse contexto, aí sim o perfeito, ele não posso aceitar menos que o perfeito. Quando a gente volta para um contexto um pouquinho mais amigável, e-commerce, sites, né, aplicativos e tal, ok, o impacto, ele pode até ter um impacto na sociedade, mas ele não é crítico, ele não é um sistema crítico. Ele pode ser crítico financeiramente para aquela empresa, mas ele não é crítico do ponto de vista conceitual, ele não é um sistema crítico. Ah, o meu e-commerce que vende chinelo tá fora do ar. Ah, o meu e-commerce que vende comida para pet tá fora do ar. Ah, o meu e-commerce que vende roupa tá fora do ar. Foda-se. Do ponto de vista da sociedade, você vai só entrar na lista de memes e perder umas granas aí com acionista. Foda-se. Ninguém morreu por causa disso. Agora, uma falha na plataforma de petróleo, explodiu um sensor, 50 pessoas morreram. Isso é um problema. Muito maior do que o seu e-commerce fora do ar. Um mês que fosse. Entende? Então, até como sociedade, a gente tem que enxergar a cibersegurança diferente. O problema do outro, de certo modo, foda-se, né? Porque quando é no outro é legal, mas e quando é no outro que afeta a sociedade ou a vida de pessoas? Por mais que aquelas pessoas não sejam suas conhecidas, mas são pessoas. Toda a vida é importante. Né? Então, e até para a sociedade, né? Então, puta, ficou fora o sistema de distribuição de água da cidade X. Se não é a sua, você pode até olhar para isso e falar, beleza. E aí, quando é a sua, você fala, que bosta, esse serviço é uma merda. Então, tem segurança envolvida de uma maneira geral. Então, esse é o ponto aqui. Então, quando a gente volta para o nosso contexto agora, né, de aplicações mais não críticas, vamos chamar assim, eu ia falar inúteis, né, porra, tô desmerecendo toda a cadeia de empresas, né, não é isso, tá, gente? Então, quando a gente volta para sistemas não críticos, aí entra essa questão do que eu tô falando agora, o feito é melhor que o perfeito. Por quê? As pessoas tentam olhar para a cibersegurança, application security, como perfeito. Nossa, eu preciso ter isso. Todo esse contexto que eu expliquei aqui agora. Não, cara. Começa com as etapas que eu mencionei anteriormente. Começa com a etapa 1, começa com a etapa 2, vai para a etapa 3, vai para a etapa 4 e vai aos poucos. O feito é melhor que o perfeito, porque o seu perfeito demora muito, você não vai fazer. Você vai falar que não tem verba, você vai falar que não tem empresa, você vai falar que não tem ferramentas, você vai falar que não tem pessoas, e você não vai fazer. Você vai continuar no nível 0.